Denise, seja bem-vinda. Então, a Denise, ela é secretária regional para América Latina e Caribe do Global University Network for Innovation. Ela trabalha com avaliação institucional, pedagogia universitária e no estudo de redes de pesquisa. Também assessora instituições de educação superior e agências públicas com esses temas. Foi bolsista produtividade do CNPq até recentemente, do Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento, e professora titular aposentada da URGS, onde atua como pesquisadora. Denise, é muito bom contar contigo nessa tarde e te ouvir sobre esse tema tão importante que diz respeito aos desafios pedagógicos da universidade. Muito obrigada, Denise, muito feliz de contar contigo aqui. Palavra contigo. Feliz eu aqui, junto com vocês todos, aqui com esse grupo maravilhoso, né, trabalhando na cátedra, inaugurando as nossas atividades, né, Célia, nesse período tão difícil da pandemia, e conseguir reunir um grupo grande de pessoas interessadas nos temas da educação superior é um desafio cada vez maior, principalmente considerando, como tu mostraste bem, a situação especificamente da universidade brasileira, nesse momento, em termos de autonomia, em termos de liberdade acadêmica, né? Então, acho que tudo isso conta para a gente se reunir e a gente, mesmo virtualmente, se sentir apoiada para poder discutir as questões da universidade. Bom, eu sou agradecida, então, ao convite, fico muito feliz da Célia ter lembrado de eu estar aqui com vocês, nessa tarde de inauguração, e também feliz porque vou encontrar o Axel, porque estou vendo a Clarissa, e acho que tantos amigos aqui que estão junto conosco, do nosso país e de outros países aqui. Bom, o tema é um tema desafiador, e o desafio foi posto pela Célia. Na verdade, o que me integrou na América Latina mesmo foi, eu estava pensando, a pedagogia universitária. Foi através dela que eu consegui conversar com as pessoas no Uruguai, na Argentina, no México, com essas temáticas. Então, não foi difícil, e foi, pelo contrário, prazeroso, Célia, lembrar dessas histórias da minha vida e trazê-las aqui. Na verdade, eu fiz uma pesquisa para poder falar com vocês hoje sobre quais são esses desafios. E, ao longo do tema, a gente vai desenvolvendo um histórico. Tu pode mostrar o segundo slide, nós vamos desenvolver um histórico, esse que eu pretendo hoje. Se tivermos em meia hora tudo isso, muito bem. Se não tivermos em meia hora, nós interrompemos. E vocês, por favor, cortem a minha palavra, que sabe que o professor adora falar, né? Então, acho que isso é uma questão que faz parte da nossa maneira, da nossa experiência em aula. Só que aqui a gente está sentada na frente de um computador, mas estamos fazendo o esforço de conversar com todos. Então, esses são temas que nós vamos apresentar hoje à tarde, para chegar numa questão que talvez os alunos depois se interessem por responder, que é decolonizar, o desafio principal, e como que nós podemos fazer isso. Vamos adiante e vamos começar pelo princípio. Nós falamos assim, pedagogia latino-americana, pedagogia... Olá, Axel, chegando lá. Tudo bem, Axel? Tudo bem aí, no México? Bom, então, primeira questão que eu pensei assim, bom, que história é essa América Latina, né? De onde vem essa história de América Latina e pedagogia universitária na América Latina, onde eu andava viajando de um lado para o outro, e vocês também andam de um lado para o outro quando podíamos viajar. Então, claro, fui direitinho para a Wikipédia, e a Wikipédia vai me dizer que foi desde 56, 1856, século XIX ainda, né, que nós seríamos, esse termo teria chegado, não seria somente por aquela ideia que nós conhecemos de uma América Latina pensada em contraste com uma América anglo-saxã, ou com aquela ideia de que falamos uma língua diferente dos demais países, não falamos inglês, nós falamos espanhol, falamos português. Então, seria nesse sentido assim. O segundo slide, por favor. Então, começando por aí. Primeiro, por que América Latina? Por que eu sou secretária regional, junto com o Axel, de um órgão global e que tem um braço aqui na América Latina? Então, por que isso?
comecei por aí, pensando, por que eu sou latino-americana, né? Antes de tudo. Bom, aí temos as diferenças, então, das universidades na América Latina. A América Portuguesa, eu estou trabalhando só com as duas, porque teria a América Francesa, que também é latina, mas vamos assim, nessa tarde, apenas pensar, América Espanhola, América Portuguesa, universidades naquele espaço. América Portuguesa no Brasil, a história é conhecidíssima, nós não tivemos universidades, as universidades, segundo Darcy Ribeiro, foram cursadas no exterior, em Coimbra. Quem queria um curso superior precisava ir a Portugal. Em 1827, começamos com os cursos de direito, apenas cursos de direito, todo mundo sabe isso, e no século XX nós tivemos a universidade propriamente dita. E aquela famosa frase do conselheiro, né? Não queremos a cultura do passado. E até isso se explica. O seguinte, na América Espanhola, gente, a coisa foi muito diferente e muito bonita, quando a gente vê a maneira como a colonização procedeu. Diz o Tunerman que, quando nem Harvard havia sido fundada, em 1636, vejam bem, hoje das primeiras do mundo, havia já 13 universidades na América Latina Espanhola. Bom, quais as universidades? Em 1551, logo depois do descobrimento, vejam bem, São Marcos de Lima, São Marcos do México, a Universidade de Córdoba, já em 1613, e naqueles anos seguintes, as universidades mais foram brotando, surgindo na América Espanhola, em regiões que quase é inacreditável, hoje não botei o mapa, mas em outras oportunidades eu tenho usado os mapas para mostrar como foi possível, em uma época em que não havia avião, em que não havia estradas, em que não havia comunicação, se criaram universidades. Então, tudo foi em função do quê? Da famosa universidades maiores, as universidades reais, as universidades pontifícias, ou seja, a questão da fé junto com a questão da colonização. Essa foi a ideia de trazer o conhecimento a partir da questão da fé, da questão religiosa. Bom, e aí por diante foram surgindo novas universidades conhecidíssimas nossas, como a de Buenos Aires, a Central de Venezuela, a do Equador, a do Uruguai, a Udelar, e nós aqui, América Portuguesa, nada. América Latina, mas com diferenças cruciais em termos de educação superior. Mais adiante, por que entra, então, pedagogia universitária nessa nossa conversa sobre universidades da América Latina? Por quê? Porque houve um determinado momento que essas universidades se expandiram, houve uma massificação, uma diversificação no ensino superior e as práticas docentes foram sendo criticadas. Muitos estudos dos dias de hoje disseram que os docentes são, em geral, profissionalistas, são especialistas e não têm uma formação pedagógica. O número de pesquisadores que comprova essa assertiva é imenso, como está colocado aí. E também começou-se a ver que a pedagogia universitária tem ou deveria ser pensada não só por esses aspectos quantitativos, mas pela influência que ela tem na forma como o conhecimento é transmitido. Ou seja, na medida em que as decisões pedagógicas repetem na universidade as estruturas de poder da sociedade, na medida em que repetem modelos pedagógicos, muitas vezes tradicionais, intelectualistas, até escolásticos, nós vamos ver isso agora, que se assentam ou se traduzem, né, na aula magistral, aquela questão de controle dentro da sala de aula, através da prova, através da avaliação, ou seja, a tradição dentro da universidade, através de uma forma de pedagogia universitária. Essa seria a questão do porquê. Mais adiante, Bernardo, por gentileza, o que levou nesse tempo todo em que surgiram as universidades, em que se constataram essas realidades, a termos esta forma de dar aulas, por que esse conservadorismo na aula, por que essa forma de transmissão? Há uma história, e eu levantei essa história da minha maneira, não quer dizer que ela seja a história que outras pessoas veriam, eu vi a história dessa maneira. Eu vi uma história da pedagogia universitária na universidade com essas características. Por favor, o próximo slide. A primeira questão que eu vi, há um certo delay, mas dá para a gente conversando aos poucos e mostrando. Eu passei para vocês, antes da aula, a Célia me pediu um material, eu passei para vocês um material sobre aquela questão da reforma de Córdoba, que foi o nosso tema, em função do centenário de Córdoba, em 1918.
em 2018, a partir da CRES, que a Célia já mencionou nessa tarde hoje. Então, lembrando que naquele material que vocês receberam, há uma ideia de como era a pedagogia. Essas universidades foram trazidas para a América Espanhola e elas junto com elas veio a forma de ensinar. Ou seja, em primeiro lugar, o termo, universitas, a ideia de universos a um, ou seja, um todo, um inteiro, um universal. Essa palavra do latim, ela vai dar a base, a sustentação do termo universidade, que nós usamos hoje com toda tranquilidade, né? O que significava universitas? Significava uma agremiação de pessoas que tinham interesses em comum. Significava que corporações fundaram centros de estudos e ensinos. Significava que essas corporações podiam ser de mestres, magistrorum ou scholarum, ou seja, comunidades de mestres ou comunidades, inclusive, de estudantes, criando um centro para estudo e ensino. Estudos de quê, na época? Estudo do direito, direito canônico, claro, né? Direito da própria igreja. Estudos de filosofia, estudos de teologia, estudos, inclusive, de medicina. E a pedagogia que nos interessa era muito estranha, vista dos olhos do século XXI. Por quê? Porque o ensino era em latim, imaginem bem. Tantos textos eram em latim também, as leituras eram em latim, ou eram, ainda mais, em grego, o que, imaginem bem, a dificuldade para poder realmente se dar uma aula, tendo que saber latim e grego tranquilamente. Mais adiante, eu tenho mais uma informação. Só para lembrar, assim, muito rapidamente, né, uma coisa que tem a ver com os dias de hoje. O acesso às universidades estava aberto e os estudantes se moviam em direção aos centros mais desenvolvidos. Ou seja, não era em todos os lugares que havia universitas, né? Essas reuniões de mestres, essas corporações. Então, os estudantes necessitavam de abrigo nas cidades. E aí a criação dos colégios. Os colégios tinham albergues. Era uma forma de abrigar os estudantes junto dos centros de saber, junto dos centros de conhecimento. Oxford e Cambridge mantêm até hoje os colégios famosos, continuam lá, e nós temos os colleges seguindo a mesma tradição. Então, a questão central aí, estudar o que era? Estudar era ser livre, era não ser escravo. Tinha que saber latim, tinha que saber grego, tinha que viajar para um centro, era dedicar-se ao ócio. Qual é o ócio? O ócio é o prazer de desfrutar do conhecimento em tempo livre. Nas mais antigas universidades do mundo, e aí eu lembro, antes da Europa, as madrasas do mundo islâmico, que existiram antes e inspiraram a Universidade Europeia, as entidades hinduístas e as medievais europeias, né, o objetivo realmente era qual? Era a formação religiosa, era isso que se fazia dentro da universidade, porque a universidade, no caso europeu, era vinculada ao Papa, era vinculada à igreja, então, ao mesmo tempo, os edifícios da própria igreja eram usados como locais de produção de conhecimento, de transmissão de conhecimento, de pedagogia do universitas. Que pedagogia é essa? Vamos ao próximo slide, por gentileza, para nós vermos que tipo de pedagogia e que tipo de aula se fazia. Que aula era essa? Aquela aula, mera coincidência, em que o aluno segue o professor. Mera coincidência, fé e razão. Mera coincidência que o nome se chamava escolástica, aplicada ao ensino da filosofia, aplicada ao ensino teológico, principalmente. Então, no método, como é que o professor agia? Ele lia, interpretava o texto, o livro que existisse à época, e falava para os alunos, expunha para os alunos. Seguia, então, a quaestio, a disputatio e a discussione, ininterruptamente uma depois da outra. Na sequência pedagógica, vejam bem, isso é época medieval, exposição, argumentos a favor e contra, e, no final, uma solução que o professor trazia para os estudantes. Sendo que, no caso das disputatio, mais ou menos como as nossas bancas, podiam ser públicas. Na Sorbonne se diz, inclusive, se consta, na verdade, que havia aula magna, quando 2 professores realizavam uma disputatio, ou seja, se definiam e discutiam um tema que propunha um dilema
para ser resolvido dentro daquela classe. Nas aulas de lei, de direito, da lex, da disputácia, também tinha as arengas, que é aquela coisa de poder que até hoje tem no direito, né? Onde se redige os silogismos e onde se aprende o bem falar, onde se aprende a sofismar, que nós estamos vendo agora nos períodos de eleições, não só os sofismas, mas muitas outras formas de arengas que estão sendo feitas aqui dentro dos nossos períodos de eleições. No próximo slide, nós vamos ver, na verdade, como é que essa questão da escolástica funcionava. Por gentileza, o outro slide. Próximo, isto. Ela continuou na América, principalmente na América Espanhola, que, como eu disse para vocês, ela tem aquele seu tempo lá, que nós mostramos, e Córdoba não era diferente. E é isso que eu deixei aquele pequeno texto com vocês. Córdoba não era diferente, porque Córdoba repetia o modelo europeu, o modelo religioso, onde as cátedras eram quase hereditárias, onde até 1918, não é lá em 1636, é até 1918, foi a mesma pedagogia praticada, com o ensino canônico, com os dogmas da igreja, com os textos e currículos sem renovação. Uma filosofia tinha, inclusive, uma curiosidade. Na filosofia tinha um item que se chamava deveres com os servos. Vejam bem o alcance dessa forma de transmissão. Na medicina, o ensino era oral, não havia prática, não havia visitas aos enfermos. E no direito, claro, era arenga, né? Era o verbalístico, o retórico. Era assim que funcionava em Córdoba também. Bom, essa pedagogia, gente, ela não fez nada mais, nada menos do que causar uma reforma. Ela causou um grande conflito entre os estudantes e os docentes daquela instituição e os mantenedores, usando o termo de hoje. Por quê? Porque a docência continuava medieval. Por quê? Havia um direito divino do professorado. Ele decidia. As cátedras, vejam quem eram os professores. Nós falamos para vocês, nos tempos de hoje, ainda são os profissionais. Naquela época, quem eram? Membros ilustres da sociedade. Esses eram os professores. Os métodos de ensino envolviam o mesmo dogmatismo, o mesmo conservadorismo, a mesma repetição, o mesmo sectarismo religioso. E ainda havia alguma questão que incomodava demais aos estudantes, que era o trabalho anticientífico da academia, um certo horror ao progresso, à cultura, aos planos de estudo antiquados, né? Dizia João Gonzalez em 1945, o Tunerman repete isso. Havia, então, um espírito de rotina de submissão e pasmem, quem for a Córdoba poderá ver uma espécie de convento, a clausura para os jovens, aquele fechamento, um prédio que está lá, que todos poderão ver que é muito semelhante a um convento. Havia também o que eles chamavam de conspiração do silêncio, conspiração contra a ciência. Por quê? A ciência podia ter argumentos contra a igreja, contra a religião. A ciência, então, podia ser verbalística, charlatanesca, o ensino não tinha prática, o estudante era um repetidor, e vejam bem, não era um pensador. Vamos adiante? Isso foi Córdoba. Deu a reforma que deu, e nós estamos aqui. Saio da Argentina, da reforma de Córdoba de 1918, quando comemoramos os 100 anos, de 1818 até lá, 1918 até 2018, e venho para onde mais nós temos que ver que houve pedagogia universitária. A pedagogia lá era aquela, foi transmitida da Europa medieval para cá. E aqui, o que nós tivemos? Se eu pegar o Chile, eu vou encontrar o SINDA. O SINDA é um programa que foi criado pelo PRED, da Organização dos Estados Americanos, e que trabalha desde 1980 com pedagogia universitária. Eu não sei se isso é uma coisa assim, muito comum, esse contato com o SINDA, mas o SINDA foi o primeiro instituto, vamos dizer assim, um centro universitário que se preocupou com o desenvolvimento da docência, que se preocupou com habilitar os professores da educação superior. E desde 84, nós localizamos as primeiras publicações do Luiz Eduardo Gonzalez, já com o nome Pedagogia Universitária em América Latina, e o primeiro livro se chamou Antecedentes, quer dizer, havia já alguma coisa antes, que eu ainda não descobri, mas vocês que são estudantes poderão fazer essa pesquisa melhor do que eu fiz, e as perspectivas. E depois, vejam bem, em 86 já era Pedagogia Universitária com avaliação.
e as projeções para o futuro. Então, já a pedagogia universitária, nos anos 80, começa a tomar uma forma. Ela vinha, como eu disse para vocês, naquela perspectiva canônica, religiosa, escolástica, dogmática. Aqui ela já começa a encontrar na América Latina uma outra perspectiva. Dos anos 80 em diante, o SINDA toma conta desse terreno, com muita gente especializada, com financiamento americano, e, ao mesmo tempo, começa a preparar encontros, seminários. Eu não trouxe todos aqui, mas alguns deles nos chamavam a atenção, como o caso em 94, já havia um seminário também com avaliação. Isso é um tema que sempre me chama a atenção. Então, o Chile tem essa perspectiva, o passado tem aquela que eu mostrei para vocês. Vamos indo adiante e vamos ver os outros países, o que nos apresentam nessa história. No próximo slide, nós vamos encontrar o México e a sua liderança. O Axel vai me desculpar, porque eu não tenho todos os dados do México, mas eu tenho algumas coisas, algumas passagens importantes que me chamam a atenção. O México, nos anos 90, eu posso dizer para vocês que se preocupou com as reformas das universidades. Então, a questão pedagógica vinha por dentro dos currículos, pelos modelos de currículos, pela inovação curricular, que já se pensava em modelos departamentais, em flexibilização, em sistema de créditos, em uma visão integradora, a incorporação de docentes jovens também dentro da universidade, o reconhecimento da função acadêmica e a avaliação também era uma das preocupações já nos anos 90. Também me chamou a atenção que em 96 já se criou uma rede chamada RISEU, a Rede de Investigadores sobre a Educação Superior do México, que eu não sei se é a primeira, mas a mim me pareceu que seria a primeira de alcance internacional e latino-americano. Acho que a UNAM foi uma das pioneiras em criar essa estrutura de rede, e o Axel depois, por favor, me corrija se isso não for totalmente verdade. Já nos anos 2000 em diante, nós temos também no México uma liderança muito interessante, que é a liderança das universidades interculturais. E aí o México também inova, porque essa pedagogia totalmente latino-americana, é uma pedagogia própria. É um novo modelo de aprendizagem da universidade intercultural, é um novo diálogo entre culturas, a ocidental e a autóctone, a dos povos originais, é um design curricular específico, contextualizado, que nós encontramos lá no México, sendo praticado já a partir do ano 2000. Também lá surge a Universidade Pedagógica Nacional com uma licenciatura específica em educação indígena, o que também é uma inovação que nós hoje vemos repetido na América Latina, em vários países, mas começa com essa liderança do México. Em 2005, pelo menos, eu me lembro de um trabalho de pedagogia e inovação nos currículos, a partir de temas transversais, o que também para nós ainda muitas vezes ainda é discutível. Lá no México já se praticava e as universidades todas estudavam o assunto. Me lembro da Alma Herrera, né, trabalhando em aspectos de inovação e currículo, né, como desafios para uma nova cultura pedagógica dentro das instituições universitárias. Vamos adiante. No 3.5, nós vamos encontrar um outro acontecimento latino-americano muito próprio. Foi a primeira cátedra que nós tivemos aqui integrada. Hoje, a Cátedra Unesco, que o Axel Didrikson lidera lá na UNAM, que já tem mais anos, integra também mais 5 países, ou seja, nós estamos como um núcleo dentro da URGS, dentro dessa cátedra. Lá, nos anos 2000, 1996, nós começamos, na verdade, 95, nós começamos a trabalhar nessa cátedra. Essa cátedra Unesco, ela foi inovadora também porque ela integrou 3 países, pelo menos nós aqui do Sul, da América Latina do Sul, vamos dizer assim, Uruguai, Argentina e Brasil, estivemos juntos nessa perspectiva de trabalhar uma pedagogia universitária que se pautou pela tentativa de buscar novas técnicas para o ensino. Novas técnicas para o ensino, as TICs começaram a entrar aí, nós não tínhamos nada, vocês devem lembrar que em 95 apareceram os primeiros computadores de mesa, nós não tínhamos nem internet ainda funcionando a contento, e nós já estávamos numa cátedra procurando essa inovação educativa, né? Melhorando a aprendizagem, porque as universidades já não eram aquelas do passado, dos ilustres senhores que estavam dentro da universidade. Não, a universidade, nos anos 90, já
era uma universidade de massa. No Uruguai, a universidade podia ter uma aula com 500 alunos, e nós tínhamos que pensar estratégias pedagógicas para trabalhar com 500 alunos em uma sala de aula. Presenciais, podiam estar todos ao mesmo tempo lá dentro. Na UBA também era a mesma coisa na Argentina. Então, esse problema da massificação trouxe a necessidade de que essa cátedra passasse a trabalhar nessas temáticas, né? Então, também se fizeram várias publicações, que eu tenho elas aqui, inclusive, para mostrar para vocês, não sei se pega, as publicações eram desse tipo, que nós tivemos o prazer de... Havia seminários, fazíamos os seminários, os professores participavam e depois saíam os livros publicados, como até hoje acontece. Então, essa foi uma perspectiva integradora de América Latina, com 3 países, e também somaram-se a ela vários outros, né? O México também esteve presente muitas vezes lá conosco, também esteve o Paraguai junto lá, e eu acho que o Chile também. Então, quer dizer, essa cátedra já fez uma diferença na pedagogia, com a pedagogia universitária entre os países. O próximo slide, por gentileza. Só para mostrar para vocês que aqui nós também tivemos um capítulo muito interessante, que foi o capítulo da Rede Sul-Brasileira de Investigadores da Educação Superior. Então, no Brasil, há várias perspectivas. Se nós tomarmos, por exemplo, só a formação docente, nós temos, assim, redes, temos um vasto trabalho de investigação em todo o país. Mas eu chamaria a atenção aqui para aquilo que é muito nosso aqui, que é a Rede Sul-Brasileira, que é a RIES, nossa, que surge em 2001 como um núcleo de excelência em ciência e tecnologia, realizando seminários, realizando reuniões de estudo, projetos de investigação e publicando livros, enciclopédias, e-books com o tema da pedagogia universitária, ou seja, procurando melhorar o ensino. Aí são vários colegas nossos que trabalharam, e eu vou citar isso aqui, são vários livros também que surgem dentro desse tema, dessa temática da RIES, todos eles publicados e acessíveis totalmente pela editora que não se vende, são livros públicos, para serem usados na pedagogia universitária. O próximo, então, terminando essa história, nós chegamos, então, ao que eu chamei desafios para a pedagogia universitária, que foi o tema que a Célia pediu. Se a história é essa, se nós viemos de uma temática fundacional em que estávamos presas a uma forma de ensinar única e tentamos, ao longo desses anos, melhorar essa forma de ensinar, foram os estudantes de Córdoba que romperam com essa forma de ensino dogmática do passado conservador, foram eles que trouxeram a diferença, e foi na questão política em que eles mais atuaram, exatamente naquele ponto em que nós chegamos esse ano, que foi a questão da mudança de reitores, né? E se isso aí aconteceu, os estudantes romperam com aquele passado e exigiram que a universidade mudasse. Queriam que ela mudasse aonde? Também na aula, também na questão da vitalicidade da cátedra, também na questão da forma de transmissão do conhecimento. Então, eu sempre digo que a Córdoba teve uma pedagogia própria, a pedagogia política, que nos ensinou como trabalhar politicamente, para montar um novo projeto político-pedagógico, mas, ao mesmo tempo, uma pedagogia no íntimo da sala de aula, naquela forma nítida de transmissão de conhecimento. O que eu chamo o desafio de descolonizar ou decolonizar a pedagogia universitária? Eu vejo que hoje nós também mantemos muitas das características do passado. Nós não temos mais aquele estudante reformista de Córdoba. Nós temos um estudante que está lutando para poder cumprir o seu tempo de universidade. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que é possível nós estarmos trabalhando... Bernardo, está aparecendo toda a tua tela em trabalho aí. Eu penso que talvez nós tivéssemos que fazer um pouco disso que a Célia está propondo hoje, o desafio. Pesquisar, ler mais, aprender o quê? Autores latino-americanos. Desculpem, mas eu acho que é isso que nós precisamos fazer. Nós temos que procurar outras referências e outros olhares para a pedagogia universitária. Não apenas aqueles que nos conduzem para a Europa, como sempre, ou que nos conduzem para a Norte América, com aquelas maneiras de ver o mundo, mesmo que nós tenhamos autores críticos, é uma maneira de ver o mundo de outro ângulo. Nós temos que ver o mundo sob o nosso ângulo. O ângulo latino-americano. Essa é a minha proposta como desafio. No próximo slide, eu vou trazer para vocês algumas dessas questões.
Quando eu falo autores latino-americanos, eu não consigo saber todos ou ser tão, vamos dizer assim, prolixa, em que eu possa colocar num slide quem são esses autores. Mas eu vou lembrar algumas pessoas com as quais nós mantivemos contatos, livros que nós lemos, pessoas que desenvolveram estudos especificamente sobre pedagogia universitária. E vou propor a vocês que estão estudando neste seminário, especificamente sobre educação superior, que vocês completem essa lista. A minha é incompleta. Então, eu lembraria na Argentina a Elisa Lucarelli, que foi uma das pessoas que mais trabalhou com pedagogia universitária, que montou vários programas de pós-graduação por toda a Argentina, em várias universidades, programas de pós-graduação que trabalhavam exclusivamente com a formação dos professores para darem aulas melhores. A Edith Litwin, a Cláudia Finkelstein, a Margarida Raste, a Susana Selman, que trabalhou conosco, a Susana Barco. Então, são as pessoas que eu lembro, assim, mas há muitas mais. No Brasil, a Rede Ries, a Maria Isabel Cunha, a Marília Morosini, a Cláudia Fernandes, a Cecília Brolho, a Maristela Franco, a Silvia Isaia, a Doris Bolzan, a Maria Genro, a Delcia Riccone, que não está mais conosco, a Maria Emília Engers, o Rafael, que está trabalhando agora dentro da URGS, a Ana Braga, a Ilma Veiga, lá da Universidade de Brasília, a Bernadette Gatti, a Léa Massazu, o Marcos Mazeto, a Maria Eugênia Castanho, a Vera Pires de Moraes, a Miriam Bordas, que também não está conosco, mas deixou os seus trabalhos, principalmente na interdisciplinaridade, a Loremi Saldanha, o Wilton Japiaçu, o Kizotti, o Nilton Bazan, na pedagogia jurídica, lembro aqui só dos nossos mais próximos, a Cecília Lorea Leite e o Alexandre Torres. No Equador, o Axel vai me dizer também outros nomes, eu me lembrei da Elizabeth, com a qual já trabalhamos juntos. No Uruguai, a Elza Gatti, a Cristina Conteira, a Marta Demarca, a Mercedes Colhaço, a Maria Paz Etiviarça. No México, Dias Barriga, o próprio Axel, a Alma Herrera, que foi uma grande pesquisadora e continua sendo nessa área da pedagogia universitária, o Medina, o Rodrigues, o próprio Hugo Aboites, que também trabalhou com a questão da avaliação. No Chile, o Gonzalez, que eu já falei para vocês, a Márcia Prieto, com a qual também nós trabalhamos, o Espinosa. Na Venezuela, Maria Cristina Barra e outros vários nomes que eu não situar especificamente em pedagogia universitária, nem sempre é possível a gente conseguir fazer isso. No próximo slide, então, esses são os autores que eu acho que estão nesses livros e que a gente tem que revisar essa literatura, em vez de usar somente a literatura estrangeira para dizer o que eles dizem lá, e não considerar aquilo que o México inovadoramente considerou, a cultura indígena, a cultura dos povos primitivos, e uma pedagogia específica para essas universidades que lá surgiram. Bom, como fazer então isso? Eu proponho o desafio político-pedagógico como uma das possibilidades e as temáticas desafiadoras. Quais são essas temáticas? A ideia de trabalhar com o docente como intelectual público, trabalhar com uma mensagem de conhecimento social, né? Trabalhar com conhecimento a partir dos problemas que emergem da sociedade diretamente, mesclando os saberes nossos, acadêmicos, com as aproximações sucessivas aos saberes do cotidiano das pessoas, fazer o conhecimento social, trabalhando com aquele conhecimento vivo, não é o conhecimento morto, lembrando Paulo Freire, né? Resgatando aquele humano da relação educativa, como diria a Cléo aqui, e esse docente que passa adiante o que faz, que não esconde o que faz, que não fica se... competindo para fazer melhor do que tudo e para entrar no ranking e para publicar mais naquele docente que torna público os referenciais que ele usa na perspectiva da ética, da emancipação humana. As temáticas continuam, posso apresentar mais umas agora, terminando agora, concluindo. Vamos ver se nós temos o próximo slide. A inovação pedagógica, a avaliação institucional e da aprendizagem. Aqui um capítulo à parte, e ainda ouvi o Barriga anteontem aqui, e ele ainda falava que nós estamos repetindo aquela avaliação que se faz em outros países, e estamos aceitando em nossas universidades essa mesma avaliação, sem produzir algo próprio. Quando nós temos um conteúdo próprio em América Latina, a avaliação participativa é claramente uma avaliação que surge dentro das nossas instituições, nas nossas maneiras de montar o nosso projeto político-pedagógico, nas nossas universidades, com as nossas características, produzindo um conhecimento social sobre as nossas instituições, dentro de um projeto político-pedagógico integrador. Claro que tecnologias da comunicação
são fundamentais, nós agora não estaríamos aqui se nós não tivéssemos conseguido desenvolver mais esses itens, mas nós estamos aqui tentando produzir essas teias de conhecimento. Se elas existem, existem para isso, para que a gente se integre. É isso que seria o desafio nosso, integrar através também da pedagogia universitária e das redes interativas que nós estamos fazendo. Esse, então, é o meu recadinho em relação a essa aula. Um último slide e terminamos. Chamo a atenção que o Como Fazer é encontrar outras revistas para publicar. Não aquela guerra que nós disputamos para publicar em inglês em outros países. Nós podemos muito bem publicar em português e em espanhol nas nossas revistas. Bom, não preciso falar das revistas da Claxo, que estão disponíveis, das revistas da UNAM, que estão aqui, as revistas da Colômbia, da Universidade de Antioquia, eu acho que é esse o nome, Universitas, se chama também a revista, ou seja, as revistas do IICE de Buenos Aires, ou seja, há um grande conjunto de revistas de primeiríssima linha, e nós estamos sempre olhando para o outro lado do mundo, para publicar lá fora, sendo muitas vezes rejeitados. Então, os intercâmbios, não só os intercâmbios de lá interessam os intercâmbios entre nós na América Latina, vamos nos conhecer para nos revelar uns aos outros, e a pedagogia universitária tem essa facilidade, né? E vamos entrar nessas redes, há muitas delas funcionando. Por que não? O meu convite fica aberto, então, para uma pedagogia desafiadora. Bom trabalho para todos vocês.